Olá, meus amigos. Prestem atenção na revelação deste mistério. Você acredita na ressurreição dos mortos? Por que eu levanto essa questão? A resposta é simples. Porque o sistema religioso afirma que todos os mortos hão de ressuscitar lá no cemitério na ressurreição do último dia. Veja bem, isto é uma grande distorção da realidade espiritual. Pois em hipótese alguma, morto algum há de ressuscitar lá no cemitério, muito menos todos. Prova disto é que no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39, atestou Jesus: "E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia." Não sei se você prestou atenção, os únicos que serão ressuscitados no último dia serão aqueles que Deus concedeu a Jesus. Disse Jesus, repito, a vontade do Pai, o qual me enviou, é que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Os únicos que serão ressuscitados no último dia são aqueles que foram dados a Jesus. Não são todos que hão de ressuscitar. E a ressurreição dos mortos não acontece lá no cemitério. Sim, por isto, afirmou Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, 6 e 7. Necessário vos é nascer de novo. O que nasce da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. É o Espírito que ressuscita, não a carne. Mas o Espírito não ressuscita lá no cemitério, mas aqui neste corpo em vida. Repito mais uma vez, é o Espírito que ressuscita na carne e não a carne que ressuscita lá no cemitério. Prova disto é que no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, acrescentou Paulo: "Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos." Vou repetir mais uma vez, disse o apóstolo Paulo. Porque assim como a morte veio por um homem, estamos falando de Adão, também por um homem, agora estamos falando de Cristo, veio a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos já havia chegado naquela geração. Disse Paulo que a ressurreição dos mortos havia chegado por um homem. Naquele momento, a ressurreição já estava acontecendo. Se você não é capaz de compreender este mistério, é porque você se encontra dormindo na carne. Vejam que Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida." Por isso, disse o apóstolo Paulo, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. É através de Cristo que a ressurreição entra no mundo. Por isso, precisamos despertar do Espírito, pois este Espírito é o próprio Cristo que se encontra dormindo na carne. Você consegue compreender que é necessário nascer de novo? Nascer de novo é nascer do Espírito, é despertar da sua verdadeira identidade espiritual. Por isso, disse Paulo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você terá alcançado a ressurreição dos mortos. Pois a ressurreição dos mortos é Cristo. Quando Cristo é manifesto sobre a nossa vida através do novo nascimento, ali você deixou de ser homem. Por isso diz que a ressurreição dos mortos acontece no último dia. Quando Cristo despertar na carne, terá sido o último dia de vida para o homem natural. Pois a partir de então você não se identificará mais como homem, mas sim como Cristo. Você consegue compreender que a ressurreição dos homens acontece no último dia, ou seja, no despertar do Espírito? Pois quando o Espírito desperta na carne, você para de se identificar como homem. A partir de então você não é mais um homem, mas sim um Espírito. Por isso disse Jesus, repito, o que nasce da carne, se torna um homem. Mas aquele que nasce do Espírito se torna um Espírito desperto na carne, que é o próprio Cristo em manifestação. Por isso que Cristo reina através de nós. Quando nós viermos a despertarmos da nossa verdadeira identidade, irá se cumprir o que aconteceu com Paulo. Disse o apóstolo Paulo: "Fui crucificado com Cristo, e assim já não sou mais eu que estou vivo, mas é Cristo que vive através de mim." Porque Cristo é a ressurreição do homem.
Quando o homem nasce de novo, ele desperta da verdadeira identidade espiritual. Neste caso, já não é mais o homem que está vivo, pois neste dia o homem alcançou a ressurreição dos mortos, que é Cristo, pois Cristo é a ressurreição e a vida. Por isso já havia acontecido naquela geração. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25, acrescentou Jesus: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os apóstolos eram considerados mortos espiritualmente, porque se encontravam mortos em seus pecados. O homem que ainda não nasceu de novo, que não despertou do Espírito, se encontra morto espiritualmente, pois a verdadeira identidade do homem é espiritual. Nós somos um espírito. Mas se nós não somos capazes de se reconhecer através do espírito, senão através do corpo, isso testifica contra nós que nós se encontramos mortos espiritualmente. Por isso disse Jesus: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Todos os apóstolos ouviram a voz do Filho de Deus e ressuscitaram naquela geração, porque Cristo é a ressurreição e a vida. Quando eles compreenderam que eles eram exatamente este espírito que se encontrava dormindo na carne, eles ressuscitaram. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, acrescentou o apóstolo Paulo: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. E no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção. Nesta ocasião, todos os apóstolos estavam vivos. Nenhum deles havia sido enterrados no cemitério. Mesmo assim, todos já haviam ressuscitados. Como isso é possível? Porque a ressurreição é do espírito, não da carne. Não é a carne que ressuscita lá no cemitério, mas é o espírito que ressuscita, que desperta na carne. Isto acontece em vida. Do contrário, Jesus não teria dito: necessário vos é nascer de novo. Este novo nascimento é a ressurreição do homem. É o despertar do espírito na carne. E o espírito é o próprio Filho, que é o Deus vivo, pois foi o Verbo que se fez carne. Você consegue entender que toda a carne é Deus em manifestação inconsciente neste lugar, aguardando o despertar? Por isso que diz: desperta tu que dormes. Repito mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39, para encerrar. E é esta a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. O último dia havia sido cumprido sobre os apóstolos. Colossenses 3:1, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Efésios 2:6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Como assim a ressurreição dos mortos acontecerá num futuro distante? Se já havia acontecido naquela ocasião, disse Jesus, e vem a hora, e é agora, em que os mortos ressuscitarão. Paulo ressuscitou, ele disse: Deus nos ressuscitou. Sim, testificando a veracidade da palavra de Jesus. Também disse Paulo: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. A ressurreição do último dia acontece no despertar do Espírito na carne. Este será o último dia que você irá se reconhecer como homem na terra, pois a partir de então será o próprio Cristo que estará desperto na carne, pois Cristo é a verdadeira identidade de todo aquele que já nasceu de novo. Por isso, disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Como exatamente o apóstolo Paulo já se encontrava no reino dos céus? A resposta é simples: o Espírito sempre se encontra nas regiões celestiais. Quando você despertar e for capaz de reconhecer que você é este Espírito, você já estará na eternidade, você já será eterno, pois o Espírito se encontra fora do tempo. O Espírito não está no aqui e no agora, pois o Espírito é eterno. Tudo que é eterno se encontra na eternidade, a eternidade se encontra no reino dos céus. Por isso, quando Paulo foi capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo, ele percebeu que desde o princípio a morte era apenas uma ilusão, pois o Espírito não morre, o Espírito apenas desperta no homem. Está dado o recado, não se esqueça, não haverá ressurreição dos mortos lá no cemitério, pois a ressurreição dos mortos acontece em vida,
pois Cristo é a ressurreição e a vida. Quando Cristo despertar sobre a sua vida, então você terá passado da morte para a vida. Assim, de forma instantânea.